Nós vamos tomar a palavra no Evangelho de João, você que trouxe a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, uma passagem muito conhecida de todos nós, católicos, João 8, na Bíblia da Ave Maria, página 1395, a mulher adúltera, é o título aí, uma passagem que é bem conhecida de todos nós. E eu quero dizer para vocês que hoje o Espírito Santo se adiantou e já nos levou a viver uma experiência positiva de olhar e de abraço. Um pouco diferente do que acontece na narrativa dessa mulher, que no começo não estava sendo bem vista, bem olhada, mas que no final ela encontra com um olhar que cura, ela encontrou com um olhar que salva. Então vamos ver aí na palavra, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Amém. Amém. Que passagem linda da Escritura de Deus, onde os fariseus e os escribas, por ciúmes de Jesus, por inveja, por não acreditar nele, tentaram, através da sua própria maldade, destruir, nem tanto aquela mulher, mas eles queriam destruir a Jesus. O objetivo dos fariseus e dos escribas, ao levar aquela mulher que tinha sido pega em adultério, não era tanto com ela, mas era com Jesus, porque eles não aceitavam Jesus Cristo. Para os fariseus, para os escribas, Jesus não era o Messias, não era o Salvador. E então, na maldade deles, na inveja deles, nos ciúmes deles, por não aceitar o caminho que Deus predestinou para que Cristo chegasse a essa terra, não foi da maneira de como eles haviam pensado. Deus o Pai, para que Jesus viesse ao mundo para salvar nós pecadores, e essa passagem diz que Jesus estava diante de uma pecadora, como todos nós somos pecadores, e ele veio para os pecadores,
Porque a palavra de Deus vem dizer que Jesus não veio pelos sãos, mas pelos doentes. Ele não veio pelos justos, mas pelos injustos. Mas para quê? Para que eles se convertam, para que nós nos convertamos. E Deus, Ele fez um plano de salvação. E nesse plano de salvação, Deus trilhou um caminho a passar por uma mulher. E essa mulher então, ao dizer o seu sim a Deus, concebeu a salvação no seu ventre, que era o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. E Ele veio feito nós, feito gente, feito pessoa, como nós. E nasceu como nós nascemos. Só que os escribas e os fariseus não aceitaram o meio que Deus usou para salvar a humanidade. Eles queriam que o Messias, Jesus, o Filho de Deus, viesse já coroado como um rei. E Jesus vem pobre, Jesus vem simples, Jesus vem humilde, nasce numa família humilde, simples, de uma jovenzinha e de um carpinteiro. Porque muitas vezes Deus tem caminhos diferentes para trazer também para nossas vidas a solução daquilo que nós vivemos. E porque a solução não vem do jeito que a gente quer, muitos desistem pelo caminho. Diz para o teu irmão, é preciso perseverar. Nós desconhecemos os planos de Deus. Muitas vezes, nós não sabemos como Deus vai agir naquela situação. Mas Deus agiu de uma forma para salvar a humanidade. Mas eles não aceitaram aquilo. Então, por maldade do coração deles, eles queriam fazer o quê? Expor, eles expuseram a mulher, mas eles também queriam expor Jesus. O alvo ali não era só a mulher, o alvo era o Cristo, era o Senhor, que eles não aceitavam. Não aceitavam a palavra de Jesus Cristo, não aceitavam os ensinamentos de Jesus Cristo. Como hoje, infelizmente, a grande parte da humanidade está ignorando a palavra de Jesus Cristo, a doutrina da sã salvação. Porque São Paulo vem dizer que a palavra de Deus, ela tem o condão de nos proporcionar a salvação. Ali está a verdade. Jesus é a verdade. Mas nós também estamos vivendo no meio de uma sociedade que tem ignorado a palavra de Deus, que tem ignorado os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim tal como os fariseus ignoravam e não aceitavam. E por isso queriam destruir o Cristo, destruir Jesus, colocá-lo à prova. Então o que eles fizeram? Pegaram uma pecadora, mas se esqueceram que eles também eram pecadores. E quantas vezes, né? Abre parênteses e eu vou fechar um. Nós também não fazemos isso. Também sendo pecadores, olhamos para os pecados dos outros e esquecemos que nós também somos. Não é verdade? Quem aqui não é pecador? Quem não é aqui pecador? Ninguém. Todos nós somos. E aqueles fariseus esqueceram que eles também eram pecadores, mas ficaram olhando para o pecado daquela mulher e expuseram aquela mulher publicamente. Você imagina isso? Você sabe o que você é ser exposta publicamente? A tua falta, o teu pecado, o teu erro? Foram isso que eles fizeram. Eles colocaram ela lá no meio de todos. E foi então questionar Jesus. Jesus, Moisés, lá no Antigo Testamento diz que mulheres que cometem tais coisas devem ser apedrejadas. O que o Senhor nos diz disso? Mas Jesus não é a lei e os profetas? Não é? Diz a palavra de Deus?
Por que Deus havia dito aquilo para Moisés? Por causa da dureza do coração do homem. Mas Jesus é o Cristo que tem o coração manso e humilde, que estava ali no meio deles, e hoje está no meio de nós, para nos ensinar que nós também não devemos fazer dessa forma. Que nós devemos olhar para o nosso interior e não para o outro. E nós temos a tendência de olhar para o pecado do outro e não enxergar o nosso. Não é verdade? Então eles colocam essa mulher ali no meio e vai questionar Jesus. Olha, Moisés falou que é para apedrejar, o Senhor disse o quê? Jesus calmamente, não foi bater boca, não foi quebrar o pau, não foi postar no Facebook, nem mandar coisinha no WhatsApp denegrindo eles, falando mal deles, porque falar pelo Facebook é fácil, né, gente? Mandar mensagem acabando com o outro é fácil, né? Difícil é fazer aqui, né? Não é verdade? O que eles fizeram? Ele calmamente, não fez nenhum barraco, foi lá quebrar o pau com ninguém, não bateu em ninguém, não xingou ninguém. O que ele fez? Ele calmamente, vendo a mulher, olhando para aquela mulher, olhou para eles e disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que diz a palavra? Que a começar dos mais velhos, um por um, foi soltando as suas pedras e começaram a ir embora. Por sorte que ficou só a mulher e Jesus. E Deus tirou um bem maior daquela situação para ela. Eu estou dizendo isso porque Deus sempre tira um bem maior das nossas dores, das nossas tribulações e dos nossos sofrimentos. Porque aqueles fariseus fizeram o favor de ter colocado aquela pecadora diante do único que tinha o poder na terra de condenar ou salvar aquela mulher. Só ele foi dado o poder, a mais ninguém. E naquela maldade, naquela situação de humilhação daquela mulher, de ter o seu pecado exposto, eles acabaram contribuindo, como diz São Paulo nas suas cartas: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, daquela situação de vexame, daquela situação de exposição, de humilhação, Deus tirou um bem maior. E o que Jesus no final diz? Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Cadê eles? Ela disse: Senhor, foram todos embora, não ficou ninguém. Só ficou eu. Aí Jesus disse: eles não te condenaram? Ela disse: não. E ele disse: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai minha filha, vai em paz. Segue teu caminho na luz. Segue teu caminho em minha vida. E não tornes mais a pecar. E Jesus olhou para ela como? Como que ele olhou para aquela pecadora? Com amor. Como que ele olhou para aquela pecadora? Com compaixão, com ternura, com carinho. Porque Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso que eu sei que Deus me ama, porque eu sou uma pecadora. Mas eu sei que embora eu seja uma pecadora, Deus me ama. Deus te ama. Não desiste de você. Não vai desistir de você. E muitas vezes nós misturamos tudo.
A gente joga fora o pecado junto com o pecador. Não é assim? A gente às vezes exclui, como a sociedade tem mostrado hoje, né? Exclui, coloca para fora o pecador junto com o pecado. Jesus não faz assim. Ele quer jogar fora o pecado, mas não o pecador. Você está entendendo? Ele não quer jogar fora o pecador. Pelo contrário, o pecador, ele quer que venha a ele cada vez mais. Porque cada vez mais que eu e você, embora sendo pecadores, nos aproximamos de Jesus, a luz dele ilumina a nossa consciência e faz com que nós nos enxerguemos por dentro e vejamos o que está de errado na minha vida que eu preciso mudar. Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Nós estamos vivendo liturgicamente a quaresma. Tempo de olhar para si, de olhar para dentro de nós. Será que eu que estou aqui falando não tenho pedras para soltar das minhas mãos? Será que eu não tenho carregado pedras em minhas mãos? E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós católicos dentro da liturgia, não precisamos soltar algumas pedras nessa quaresma? Jogar algumas pedras no chão? Que seja menorzinha. Assim como aqueles fariseus começaram a cair em si, como o filho pródigo também caiu em si, e viu que ele não precisava se afastar de Deus por conta do pecado dele. Gente, o diabo tem enganado muitas pessoas. Muitas pessoas se afastam de Deus porque acreditam que o seu pecado é mais forte do que o perdão e o amor de Jesus. Eu quero dizer para você, meu filho, não se deixe enganar. O amor de Deus é maior que tudo. Que tudo. O teu pecado não é maior do que o amor que Deus tem por você. Basta olharmos para a cruz. Basta mergulharmos no coração aberto de Jesus na cruz. Quem foi que... Existe uma outra pessoa que fez aquilo que ele fez por você? Tem alguém? Eu já procurei na minha vida, não achei ninguém. Tem alguém na tua vida que fez aquilo que ele fez por você numa cruz? Existe alguém? Pai, mãe, tio, vizinho, parente, vó, bisavó, antepassado, cunhado, sogra, sogro, tia. Tem alguém? Tem? Não. Só tem Ele. Ele é o único. Ele é o único. Porque Ele nos ama, embora sabendo que somos pecadores. E quantas pessoas não se afastaram da igreja e têm se afastado da igreja, ou às vezes têm até receio e medo de caminhar mais perto desse Deus, porque olha para si, enxerga a miséria e acha que não tem mais nada a fazer, que não tem saída, que não muda, que não tem jeito. Para, diz para quem está do teu lado, com Deus tudo tem jeito. Sempre com Deus, tudo vai ter jeito. Agora sem Deus fica mais difícil. Mas com Ele, tudo pode. Porque daquela situação de vexame, de humilhação, que aquela mulher estava passando, Deus fez o que com ela? O que Ele fez com aquela mulher? Ele condenou? Não. Pelo contrário, Ele salvou, Ele amou, Ele abraçou. E é isso que Deus está fazendo com você nessa noite. Ele está te abraçando, Ele está te acolhendo, Ele está te trazendo para perto dEle, Ele está te colocando junto do peito dEle. E agora eu estou entendendo o porquê. Agora, minutos atrás, isso provocava em meu coração de nós caminharmos ao encontro deles, abraçar e depois fazer o contrário aqui. Porque é isso que Deus está fazendo. É isso. Ele está indo ao encontro. Ele está abraçando. Ele
Ele está curando, porque o nosso pecado, o teu pecado, não é maior que o amor de Deus. Mas por favor, quando você escuta isso, não caia na comodidade de achar que porque Deus te ama, mesmo sabendo da tua fraqueza e do teu pecador, que você vai continuar no seu pecado. É preciso que haja um impulso do nosso coração, uma força, um caminhar, um passo. Talvez nessa quaresma, você precisa de um passo em direção a alguma pessoa. Talvez nessa quaresma, que é tempo de reconciliar com Deus e reconciliar com o irmão, Deus está te convidando a dar um passo em direção a alguém que já está morto dentro do seu coração, que não ocupa mais os teus pensamentos, porque aquilo que a pessoa provocou em você foi tão forte, foi tão doído, que isso foi cortado. Imagine, será que aquela mulher também que estava aos pés de Jesus, por conta desse comportamento dela, ela também não provocou dores em outras pessoas? Talvez sim, claro que sim, porque o nosso pecado fere o outro, machuca o outro. Olha para a cruz. Por que Jesus ficou tão ferido, tão ensanguentado, tão machucado, tão estraçalhado? Pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Então você está entendendo o que Deus quer fazer conosco, que somos pecadores? O que Ele quer fazer conosco? Ele quer nos levantar, nos acolher, nos amar e derramar sobre o nosso coração o Espírito Santo. Porque com a graça do Espírito Santo eu posso perdoar. Com a graça do Espírito Santo é possível separar o pecado do pecador. E Deus está dando um ensinamento através dessa palavra para nós, de nós passarmos a separar o pecado do pecador. Amém? Amém? Diz assim comigo: Senhor Jesus, humildemente eu me coloco aos teus pés. Eu reconheço que sou pecador. Eu deposito nos teus pés todas as pessoas que eu já feri, que eu já machuquei, que eu já acusei, que eu já olhei com condenação, com exclusão. Agora, eu tomo consciência e olho para dentro de mim, reconhecendo as minhas misérias, as minhas faltas, e humildemente me abandono no teu amor. Jesus, cura também as feridas que estão aqui dentro, que foram provocadas por olhares que eu recebi de exclusão, de abandono, de traição. Jesus, tende misericórdia de mim. Eu quero te louvar, porque em ti eu encontro o perdão de todos os meus pecados, de todas as minhas faltas. Eu encontro em ti a salvação. Eu creio que o Senhor tem o poder de perdoar pecados. E o Senhor deixou
na igreja onde eu pertenço, o sacerdote, que em persona Christi, me perdoa, absolve os meus pecados, quando eu reconheço que pequei. Muito obrigada. E eu quero aplaudir o perdão dos meus pecados.